André, falar sobre esse resultado em casa e essa virada de chave do Corinthians no intervalo, né? O que foi conversado? O Corinthians começa bem, depois tem a virada do Internacional, o Corinthians domina na segunda etapa. Por favor, falar sobre isso. Bom, eu vejo que, primeiramente, apesar, né, da gente ter ido pro intervalo perdendo 2-1, eu vi uma atuação muito sólida do nosso time. Eu acho que o Inter teve exatamente essas duas chances e foram extremamente efetivos ali no momento, né, talvez não sei, talvez de descontração da nossa equipe de modo geral, mas a gente foi pro vestiário e a gente conversou entre a gente que é pra gente continuar do jeito que a gente estava fazendo, porque a gente estava bem, a gente estava tendo um domínio do jogo, começou, né, ganhando o jogo, poderia ter, né, se com outra situação talvez tivesse tocado melhor, poderia ter feito até mais gols, mas de modo geral acho que a gente estava convicto de que a gente estava na direção certa e que se a gente continuasse com a mesma concentração, com o mesmo foco, que a gente ia conseguir não só empatar o jogo, mas virar o jogo. E acho que foi isso que aconteceu. A gente conseguiu manter o foco, conseguiu manter a organização, que esse é o mais importante, porque às vezes numa tentativa maluca de tentar empatar o jogo, acaba tomando o terceiro e aí vai por água abaixo. E a gente se manteve sólido, né, em todos os quesitos e acho que essa foi a chave, acho, da virada do jogo hoje e mérito, obviamente, de toda a equipe que conseguiu, né, se manter disciplinado em todos os sentidos, desculpa, e conseguiu essa virada. André, hoje os dois times reclamaram bastante de arbitragem e um dos lances envolvendo o Corinthians tem a ver contigo, né, porque foi uma falta ali na origem da jogada. Eu queria saber, no teu entendimento, era realmente para anular aquele gol? Claro que não. Me surpreende, eu até falei ali, me surpreende eles estarem reclamando. Eu acho que se a gente busca tanto um alto nível de futebol e se a gente ficar o tempo todo parando o jogo ou dando faltas em lances mínimos, que não tem uma falta clara, não tem uma situação onde todo mundo tem a convicção, foi uma falta, eu acho que a gente vai dar passos para trás, né? Eu acho que todo mundo olha muito Europa, todo mundo olha alto nível e acha maravilhoso, mas na prática parece ser um pouco diferente. Não estou falando isso porque favorece nesses lances específicos, né, ao meu time, mas de modo geral acho que a gente tem que ser autocrítico e ver que essas situações são claras. Eu digo no meu lance, eu falei até para a arbitragem depois, falei, o jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Esse é um sinal claro que o juiz tem que entender naquela situação onde ele está mostrando para o juiz. Eu não acho que foi falta. É muito simples eu achar a interpretação. Então, às vezes, o VAR, nesse tipo de situação, chama o juiz se sente talvez numa pressão de eventualmente ter que olhar os mínimos detalhes, se quem tocou na bola não foi, além do fato da bola ter ido na direção que eu queria que fosse e não que o atleta quisesse. Então, eu vejo nesse lance, para mim, muito claro que não foi falta. Sei que não é fácil para a arbitragem, como citei ali, eu acho que é complicado, né? Os clubes ficam reclamando o tempo inteiro, mas de modo geral, se a gente quiser alcançar, acho que um alto nível, acho que a gente tem que ser autocrítico de modo geral e esses lances, para mim, você ficar parando o jogo, você dar falta, né? Você anular um gol por causa disso, até porque tanto na minha situação quanto no Mateuzinho, teve tempo para o Inter se recompor, teve tempo para o Inter tá eventualmente tirando a bola. E então não é um lance que eu roubo e já dá o gol. Então eu acho que, como eu falei, acho que falta um pouco mais de não sei nem a palavra certa para isso. Acho que não sei, mas acho que exatamente, a gente tem que facilitar um pouco também, acho que a vida da arbitragem nesse sentido, e parar um pouco com essa reclamação o tempo inteiro, né? Isso vale um pouco para a gente como atleta, mas é o que eu falei, tem certos lances que eu acho que é autoexplicativo. Como eu falei, o centroavante já levantou e já voltou para marcar. E acho que isso aí já automaticamente ele já mostra para a arbitragem que não precisava dar falta. André, a gente viu nesses últimos 2 jogos o sistema defensivo do Corinthians um pouco mais seguro, né? Tive até uma melhora significativa também do seu jogo lá no Novo Horizonte, hoje também. Queria que você falasse, dentro desses poucos treinos do Dorival, o que ele passou para vocês, o que ele identificou de principal problema nesse sistema num todo defensivo do Corinthians, se você puder passar pra gente. Muita coisa. Acho que eles foram, desde que eles chegaram, acho que eles estão extremamente preocupados e focados em dar essa organização que vinha faltando para a gente, que a gente não vinha conseguindo fazer mais nos últimos jogos. E como eu disse, né, há pouco ali atrás, a organização é a base para qualquer time, para qualquer
setor do campo, seja para poder fazer gols, também para poder defender bem. Mas no caso especificamente da defesa, a organização é tudo, por causa que a gente se a gente fica exposto o tempo inteiro, fica muito difícil, né? Você ter uma solidez defensiva. E eu acho que tanto o Dorival quanto a comissão toda, eles estão muito focados nisso e dando muita direção para a gente, dando a organização que a gente vinha precisando para que a gente seja um time coeso, para que a gente seja um time compacto, para que a gente seja um time defensivamente estável, mas também sendo um time que tem um poder de ofensividade. Então, como eu falei, com a organização você acaba ganhando em todos os sentidos. André, até em relação a isso também, claro que o trabalho do Dorival é novo, é recente, não tem uma amostragem grande, mas nessa temporada o Corinthians tem trocado muito a dupla de zaga. Você, o Kaká, o Félix, até o João Pedro, todos passando para o banco, depois indo como titulares, o Gustavo agora lesionado. Como isso tem influenciado também o trabalho de vocês no setor defensivo? Bom, de modo geral, assim, acho que todo mundo veio ganhando chances, né? Essa que é a verdade. Porém, a gente é autocrítico e sabe que a gente tomou e vem tomando muitos gols na temporada. Isso é algo muito claro que todos nós queremos corrigir, né? O Dorival já deixou muito claro isso também, que ele quer corrigir isso e quer melhorar isso, e acho que a gente já vem colhendo frutos, apesar, né, do que eu falei dos 2 gols que a gente tomou hoje. Acho que a gente é um time que tomou muito menos susto do que vinha tomando. E claro, o ideal, né, do futebol, todo mundo sabe que se você mantém normalmente uma linha de 4, mas, né, com basicamente quase sempre os mesmos jogadores, normalmente a gente ganha aquele entrosamento maior e necessário, o que não significa que não pode rodar, que não pode trocar. Isso, né, é algo que obviamente tem que ser feito até para dar um frescor para o time, mas acho que de modo geral, né, o que fica e que a gente tem que ter consciência é que a gente obviamente tomou muitos gols, que a gente vem trabalhando nisso para que a gente possa melhorar, se tornar um time estável defensivamente, e aí depois quem vai jogar mais ou menos, aí obviamente é o professor Dorival. Depois dessas 2 vitórias, né, em que pese o contexto, né, de erro de arbitragem, essa coisa toda, o que é que dá para imaginar do Corinthians para esse duelo de terça-feira, que é um duelo bastante importante para essa sequência de se manter vivo nas competições? Acho que pode esperar o que vem, acho que sendo feito já nos últimos 2 jogos, que, como você mesmo disse, é muito cedo, né, ainda, mas ainda assim, por tão pouco tempo de trabalho, acho que a gente já vem colhendo os frutos, acho que a gente já vê uma diferença. Então acredito que com o passar do tempo, cada vez mais isso deve se tornar melhor, né? Esse é o nosso objetivo, obviamente. Então acho que a torcida pode esperar, obviamente, um time que vai seguir lutando, seguir buscando aí a perfeição, né? Sei que é caso meio que utópico, né? Mas é o que a gente vai tentar, né? Para que a gente tenha essa estabilidade como um todo, seja um time estável como um todo, seja um time onde a gente consiga os resultados almejados. E claro, vai ser um jogo extremamente difícil, né, no meio de semana, mas a gente sabe que a gente tem condição, a gente viu isso lá já na Colômbia, e com a força que a gente tem aqui dentro de casa, a gente tem totais condições de ganhar o jogo e conseguir os pontos necessários para a gente subir na tabela aí e dar um passo importante para a classificação na próxima fase. André, você falou sobre o setor defensivo do Corinthians, como internamente essa briga pela posição titular na zaga do Corinthians? Existe uma concorrência interna? Com a lesão do Gustavo Henrique, como vocês enxergam isso? A concorrência obviamente que existe, tem que existir, mas acho que é feito de uma forma muito saudável. Acho que a gente tem que entender que quando você não está jogando e tem seu parceiro está jogando, você tem que torcer por ele para que ele vá bem, porque na sua vez eu acho que a gente deseja o mesmo, né? Que torçam para que a gente vá bem também. Então a gente tem que se unir, tem que torcer obviamente para que vá tudo bem, e que aí nos treinamentos ou nas chances que a gente tiver como titular, que a gente possa mudar alguma coisa do treinador e ele te enxergar como titular, enfim. No final cabe sempre ao treinador estar decidindo quem joga ou quem não joga, mas o mais importante é que a gente obviamente tem uma briga saudável como a gente tem. Todo mundo se entende muito bem, e isso não só na parte defensiva, como em todas as posições. E eu acho que é assim que tem que ser, e no final das contas, cada um individualmente dando o seu melhor. E no final, obviamente, a decisão fica para o treinador. Mas você não acredita que essa troca de não ter uma dupla de zaga titular numa sequência
jogos acaba não prejudicando com a solidez da Como falei, eu acho que é o ideal, obviamente, mas a gente está falando de novo o treinador, acho que a gente tem que falar disso agora, né? Quem trocou muito foi a outra comissão, e por opção deles, obviamente, e agora o Dorival Crenoli manteve, né? Nos 2 jogos ele manteve a mesma zaga, então, mais que eu falei, não cabe a nós decidir quem joga, quem não joga. A nós cabe dar o melhor dentro de campo quando jogar, para que a gente, obviamente, consiga se entender da melhor maneira possível. Mas a maneira como eles trabalham, né, acho que está mostrando para a gente que todo mundo que seja jogando ou não, está todo mundo ciente do que tem que ser feito dentro de campo. E o que facilita, obviamente, se for jogar hoje com um e amanhã com o outro, de qualquer forma, a maneira como vai ser jogada é a mesma. Então, quando você tem essa clareza, isso facilita, independente se vai jogar com o mesmo parceiro de zaga ou não. Então, de novo sobre o gol, porque ele foi anulado e talvez teria sido o gol mais bonito da noite. Quero saber se no vestiário teve alguma resenha com o Memphis, ele falou alguma coisa contigo em tom de brincadeira, afinal de contas foi anulado, mas o resultado foi positivo pro Corinthians. Não teve, nem deu tempo, porque eu já fui para me recuperar, mas de modo geral ia ser um gol muito bonito, né? O que dá pena até, né? Por tudo, né? Uma roubada de bola, um toque de bola bonito, um golaço do Memphis. É triste, né? Triste, né? Não só pela situação em si, que na minha opinião, como eu falei, não foi uma decisão assertiva da arbitragem, mas obviamente um gol, né? Que foi bonito como um todo, mas paciência, esse gol não vai existir, não vamos poder reprisar esse gol porque não aconteceu, então paciência e trabalhar para que ocorra outros gols mesmo. André, ano passado você chega e você já assume essa titularidade de uma forma absoluta. Vira o ano e você tem uma queda ali de rendimento, não consegue manter a regularidade. Qual que é a sua avaliação sobre isso e o que você acredita? De repente desgaste pela sequência que teve ano passado, uma oscilação no sistema defensivo no todo? Como você avalia o seu 2025? Eu avalio que tem certas coisas que como posso dizer, não foi da maneira como eu particularmente desejava, né? Eu até deixei claro isso para a comissão, né? Para o Emiliano, para o Ramon na época, que eu gostaria de ter tido um ritmo, principalmente no começo do ano, né? De 3, 4 jogos seguidos, porque acho que fiz por merecer no ano passado para isso. Só que, porém, com rotatividade o tempo inteiro, isso dificultava um pouco, né? Não da minha performance só, mas do time. Eu acho que como posso dizer, acho que a organização, como eu venho falando, é extremamente necessária principalmente para a parte defensiva. Se vocês olharem, não é o André Ramalho que estava sendo culpado por tudo. Era, de modo geral, a gente vinha tomando muitos gols. Comigo, eu dentro de campo, eu fora de campo. Então, isso mostrava para mim que não necessariamente era eu, e sim nós, como um todo, a gente não vinha conseguindo ter uma organização necessária para que a gente conseguisse ser uma equipe sólida defensivamente. Obviamente a gente sempre olha os vídeos, a gente sempre faz a autoanálise, a autocrítica, tal jogo poderia ter sido melhor, tal situação poderia ter feito melhor, mas como um todo é extremamente necessário ter uma equipe organizada para que o todo seja valorizado. Então a carga às vezes acaba caindo muitas vezes para a questão defensiva, mas eu acho que quando a gente, como todo mundo diz, mas parece que nem todo mundo parece que aplica, né? Na hora de falar. Quando se faz gol, a gente lá atrás está ajudando também. E quando se toma gol, a parte ofensiva também é parte desse processo. Não estou querendo colocar culpa em ninguém, não estou querendo tirar a minha culpa de nada, mas a gente tem que começar a entender e ver o futebol como um todo, que para fazer gols é necessário também do pessoal lá de trás, mas quando toma também não significa que só a gente é culpado, né? Então acho que futebol é conjunto como um todo e acho que a gente deveria analisar dessa maneira. Sem clubismo, o VAR no futebol brasileiro não está causando um efeito broxante? Vocês querem me complicar, né? Gente, eu acho que jogador, quem transmite. Não, eu acho que a gente, obviamente, o VAR veio para ajudar, sem dúvida. Tem situações que claramente muito
bom, né, pro futebol como um todo, mas em certas situações, como eu falei, acho que a gente tem que saber usar, saber analisar, não se deixar levar por pressão, não se deixar levar por qualquer situação externa, porque o objetivo é ser ali, é ser o mais justo possível, porém sem que o jogo fique parando por 30 minutos para poder estar analisando os lances nos mínimos detalhes. Eu acho que esse já é um sinal que a gente pode tirar, né, em certas situações. Acho que talvez se a gente for mais simplista, olhar só casos extremos, né, talvez de impedimento, só casos de falta realmente clara, talvez facilite a vida da arbitragem, porque eu sei que para eles também não é fácil. Obrigado.